dia, a paz, tudo bem com você? Olha, hoje nós temos mais um estudo da parte de Deus para mim e para a tua vida. Pastor Josias vai falar do quarto passo para conhecermos a Deus. Qual que é esse quarto passo? Receber Jesus como meu Salvador. Eita, coisa boa, né? Então, olha, essa palavra vai ser muito importante para mim e para você, mas eu não posso guardar só para mim isso. Não guarda para você não. Olha, compartilha com seus grupos aí de WhatsApp, seus grupos de empresa, de família. Não perca essa oportunidade de evangelizar. Usa os instrumentos aí que possa trazer aí benefícios para o reino de Deus, tá bom? Então eu te convido para você ouvir e compartilhar essa palavra em nome de Jesus. Olá, bom dia! Mais uma vez nós estamos aqui, falando dos 7 passos para conhecer a Deus. Nós já temos aqui, conforme nós dizemos sempre, eu, Erasmo, Carlos, nós estamos sempre dizendo junto com o Pedrinho aqui, esse estudo é para conhecermos e prosseguirmos em conhecer a Deus. O profeta Oséias, ele disse isso, Conheçamos e prossigamos em conhecer. Aí ele continua dizendo assim, como o alvo será a sua saída, ele a nós virá como a chuva serôdia e como a chuva temporã que rega a terra. Que bom, aprendermos a palavra de Deus. Que bom, nós termos essa oportunidade de nós compartilharmos a palavra de Deus. E eu já começo dizendo para você que está ouvindo aí esses nossos estudos, nesses domingos de manhã, ou se você for ouvir num outro momento, participa aí dando um like, comentando, compartilhando com seus contatos aí. Isso vai ser muito importante para nós, de forma, assim, diria que exponencial, estarmos disseminando aquela palavra de Deus que é tão boa, para os nossos corações, para transformações das vidas. Amém? Conto com você aí, ajude-nos a compartilhar a palavra de Deus, esses nossos estudos de domingo de manhã, que tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Esse passo que eu quero dizer hoje é o quarto passo, depois de nós termos ouvido já falar sobre o amor de Deus, que nós temos que reconhecer que Deus nos ama, foi o primeiro passo que nós falamos. Depois o Carlos falou sobre que crer em Jesus, que é o único Salvador. O Erasmo falou também, todos com muita propriedade, que nós temos que admitir que nós precisamos da ajuda, que nós temos que... até eu me lembro que ele disse no estudo que nós precisamos ter um GPS, um guia, podia dizer um guia prático para que nós podemos seguir e acharmos o caminho. E agora eu quero falar para você o quarto passo, que é receber Jesus como seu Salvador. Eu quero ler com você aí, eu queria que você, onde você estiver aí, como é um estudo, e eu quero que seja um pouco sistemático, eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 1 de João, o Evangelho segundo João, que fala sobre a encarnação do Verbo. E a Bíblia diz assim, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, falando de João, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Olha isso, olha você. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí o versículo 14 de João aí, capítulo 1. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Palavra para nós entendermos uma coisa, que você e eu precisamos receber a Jesus Cristo como nosso Salvador. Não importa eu conhecê-lo de ouvir falar, mas eu preciso receber
Ele como meu Salvador. E o versículo 14, ele fala aqui que o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como de gênero do Pai. O 12 diz assim, todos quanto receberam Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque João havia dito assim, olha, Jesus, ele se encarnou, ele veio para os que eram seus, ou seja, ele veio para os judeus. A Bíblia fala que eles não o receberam como Salvador. Mas aí ele continua dizendo assim, mas a todos quantos recebeu, a todos quantos creu, né? Quem crê nele como Salvador, ele deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Olha que importante isso. Eu estava pensando exatamente que o verbo que se fez carne e que se habitou entre nós era exatamente para estar compatível com a nossa humanidade. O verbo que se fez carne e habitou entre nós é para que eu e você pudesse ser entendido por ele. Imagina você, Jesus, somente Deus, porque Jesus é homem Deus. Por quê? O homem Deus, o homem é para exatamente estar na compatibilidade da nossa humanidade, para que ele pudesse entender a nossa necessidade. E Jesus Deus, ele é Jesus Deus porque o único que pode salvar o homem é Deus. Percebe como ele tem que ser o homem Deus? O Evangelho de João trata muito isso. E quando ele fala que o verbo estava no princípio, lá com Deus, e o verbo era Deus, ele estava exatamente dizendo assim, tudo que foi feito com ele e por ele. Nada do que foi feito sem ele se fez. Por quê? Porque ele é Deus, ele estava na criação, ele é pré-existente. Então, eu quero dizer para você, muito claramente, que Jesus Cristo é Deus. E a Bíblia prova isso. E o verbo que se fez carne e habitou entre nós é Deus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós para que pudesse nos entender na nossa dimensão, na nossa limitação, é Deus. Através da sua encarnação em Cristo Jesus, quando ele veio e habitou entre nós. É interessante isso, mas eu quero dizer para você e reforçar para você nessa tarde, nesse dia, quando você estiver me ouvindo aí, que você precisa crer, que você precisa recebê-lo como seu Salvador. E para recebê-lo como Salvador, conforme diz a palavra, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus disse assim, eu falo às minhas ovelhas, conforme João capítulo 10, versículo 28, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Por quê? Porque a voz do pastor, do bom pastor de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ela é inconfundível. A voz que é de Jesus, ela é inconfundível na questão de falar às suas ovelhas, de falar ao seu povo, de determinar um caminho. Para que seja entendido, é necessário que isso exista uma compatibilidade. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele conhece as suas ovelhas o ouvem, as suas ovelhas entendem a sua voz e as suas ovelhas o seguem. Por quê? Porque é compatível com aquilo que ele veio para estar conosco, habitar entre nós, para que ele pudesse, de fato, entender as nossas necessidades. Então, eu quero dizer para você que você, como ovelha, ouça a voz do bom pastor. E nesse dia eu quero dizer bem claro para você, aceite a voz do bom pastor. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se abrir a porta de uma forma totalmente espontânea, Jesus disse assim, aí eu entro. Aí eu tenho condições de entrar, eu tenho condições de fazer um banquete com vocês. Então, nesse dia eu convido você, receba Jesus Cristo como Salvador. Uma coisa é você dizer assim, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu ajudador. Mas eu quero que você entenda uma coisa também, além de tudo isso que ele é, receba-o como seu Salvador. Porque se você receber como seu Salvador, você vai mudar a sua vida, você vai mudar a sua forma de pensar. Na verdade vos digo, Jesus dizendo, em João capítulo 5, versículo 24, quem ouve a minha voz, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E o que ele continua dizendo? E não entrará em condenação. Quem tem a vida eterna
e creu nele não entra em condenação. Não é, pastor Erasmo? Quem crê nele não entra em condenação. Então nós podemos entender, mas passou, Jesus está falando assim, mas você que creu, entendeu isso, você não vai entrar mais em condenação. Você passou da morte para a vida. Me permita uma coisa, preste atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Nós podemos nascer 2 vezes. Preste atenção nisso. Você nasce quando nasce de uma forma natural, evidentemente, e você nasce quando você nasce da água e do Espírito, conforme Nicodemos foi ensinado por Jesus. Então você pode nascer 2 vezes, ok? Mas você não pode morrer 2 vezes. Nós só podemos morrer uma vez. Se isso for permitido, certamente um dia o corpo volta para a terra que o era e o Espírito volta para Deus. Porque a segunda morte é a morte eterna. Mas Jesus nos chama nesse dia para que você aceite Ele como seu Salvador, para que você tenha a vida eterna. Então você não vai passar pela segunda morte. Você não vai morrer segunda vez, porque você vai viver a vida eterna. E a vida eterna é quando você aceitar Cristo Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Que esse breve estudo, que essa breve palavra fique em teu coração para você entender uma coisa. Que nós precisamos receber Jesus como nosso Salvador. Para que nós possamos entender uma coisa. Que a vida eterna é para aqueles que creem em Jesus. E conforme diz aqui, repetindo. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Creu naquele que enviou, tem a vida eterna. Creu em Deus, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passa da morte para a vida. Olha que processo interessante. Passa do processo da morte para o processo da vida. E vida eterna. É algo conforme nós temos aprendido. É algo que a eternidade não dá para se medir. Vida eterna, de repente você para pensar o que seria viver eternamente. O que seria viver eternamente? Eu diria para você que para Deus, para Ele tudo é um eterno presente. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus são todas as coisas, para Ele tudo existe de uma forma plena. Então eu diria para você, o que seria a vida eterna? Para que você possa entender. A vida eterna é aquela que nunca vai passar. Aquela que nunca vai acabar, aquela que vai perdurar. Aquilo que você jamais vai pensar, vai ter fim, vai encerrar. Por isso que ele promete a vida eterna e uma vida com abundância, uma vida de paz, onde não existirá mais lágrimas, onde não existirá mais luto, onde não existirá mais tristeza, onde não existirá mais dores, onde não existirá mais pranto, onde não existirá mais Covid-19, onde não existirá mais separações, onde não existirá mais a dor do luto, não. Por quê? Porque ele promete que aquele que crê nele passa da morte para a vida. E a vida que eu estou oferecendo para você é a vida eterna, é a vida com abundância. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, glória a Deus por essa palavra, que é uma bênção para nós. A gente entender e aprender que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele foi dado, ele se entregou por nós para nos salvar, nos livrar do pecado e nos dar a vida eterna. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor Jesus Cristo ter dado a sua vida por nós era o plano do Senhor desde antes da fundação do mundo. Te agradecemos, Senhor, por este teu amor tão grande, expresso em Jesus Cristo ter dado a sua vida por causa de nós, pelos nossos pecados, e ter ressuscitado. O Senhor o ressuscitou dos mortos. Obrigado, Senhor, por essa obra maravilhosa. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essas ministrações que estamos recebendo e que estão nos edificando a cada dia. Eu peço a Deus que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos, as pessoas que estão nos assistindo agora. Enche as suas vidas com a tua salvação, com a tua paz, com a tua graça, ó Deus. Nós clamamos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Aproveita e compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, coloque nas redes sociais. Vamos divulgar a palavra do Senhor. Amém? Tenha uma semana abençoada e até
o próximo passo, o quinto passo.